Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. O Senhor Jesus, graciosamente, foi de cidade em cidade, operando grandes sinais que apontavam para quem ele era, a mensagem que ele estava trazendo, o Evangelho do Reino. Mas o Senhor Jesus, às vezes, queria se isolar, e às vezes as multidões apertavam tanto que ele terminava saindo daquele lugar. E nós que estamos vendo Mateus, vimos como Jesus passou para a outra margem porque as multidões estavam apertando com ele. E isso aconteceu mais de uma vez, não apenas uma. E o Senhor Jesus então pediu para que passasse para a outra margem, atravessando então o mar da Galileia, de um lado para o outro. E vimos também como durante essa trajetória em que ele está indo para a outra margem, tentando se afastar das multidões, uma tempestade vai alcançá-los. O Senhor Jesus, com muita tranquilidade, dorme no barco, enquanto os discípulos estavam desesperados. E o Senhor Jesus ali mostra que eles deveriam descansar em Deus, que o Senhor, ele é, de fato, o Deus que tem todo o controle e poder sobre todas as coisas. E então, o texto nos diz que o Senhor Jesus acalma a tempestade e segue-se então para a outra margem. É quando Mateus 8, 28, diz que tendo ele chegado à outra margem, à terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro dois endemoniados saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. Interessante que essa jornada do Senhor Jesus dá a impressão que estavam tentando impedi-lo de chegar ao outro lado. Poderíamos, de alguma forma, interpretar a tempestade como uma tentativa de impedir Cristo de ir à outra margem, onde ele iria fazer uma obra tremenda na vida de dois personagens, principalmente um deles, que é registrado por Marcos e Lucas, provavelmente aquele que realmente veio a se converter e passou a ser um discípulo do Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus encontra um obstáculo muito grande na obra, que é a tempestade tentando afundar o barco. Ao mesmo tempo que ele sabe que os obstáculos para tentar impedi-lo de fazer a obra não eram suficientes, tendo em vista que o diabo não tinha poder sobre todas as coisas. E o Senhor Jesus chega à outra margem. E lá ele não vai procurar as pessoas. É importante uma questão. Ele está numa terra agora de gentios, não de judeus. Nós sabemos disso pelo simples fato de que ali estavam porcos, né, e os seus criadores, para onde aqueles espíritos malignos vão entrar. Então, Jesus não está mais em terra de judeus. Não é que Jesus foi evangelizar os gentios, porque o Senhor Jesus veio para os judeus primeiramente, para que a partir da obra da salvação que ocorreria dentre os judeus, então sim, a porta para os gentios se abrisse. Mas o Senhor Jesus que foi para o outro lado, e não conta o porquê, mas nos diz que era por causa do aperto, né? A razão dele sair, o original, era vendo Jesus, muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para a outra margem. Então, tendo em vista que as multidões estavam apertando, provavelmente muito interessadas apenas nos sinais e maravilhas de Jesus, Jesus pede para ir ao outro lado. Então, ele não conta, vou para lá libertar um homem. Ele simplesmente quer sair, se afastar e ir para o outro lado, um lugar que os judeus não iriam, porque uma vez que era terra de gentios, os judeus não tinham o hábito de estar indo aleatoriamente. E Jesus vai para lá, se distanciar um pouco. E nesse outro lugar, nessa terra dos Gadarenos, o Senhor Jesus encontra, porque eles vão ao encontro de Jesus. Jesus não foi ao encontro deles, eles foram ao encontro de Jesus. Quando ele chega lá, vieram ao encontro dois endemoniados. O texto de Marcos e Lucas conta que foi um endemoniado, mas nada complicado. Ninguém precisa dizer assim, olha, tá vendo? Houve um erro de registro. Não. Acontece o seguinte, algo simples. Ocorre um evento, e nesse evento há duas pessoas, são os dois endemoniados. Mateus registra o evento como um todo. Ele registra que Jesus foi até a terra dos Gadarenos, lá chegam os dois endemoniados, ocorre aquele rápido diálogo e o evento, que é a expulsão
dos demônios. Ele registrou o evento. Marcos e Lucas parece que têm um interesse especial em um deles. Ou seja, uma pessoa que testemunha um evento, ela não necessariamente estava atenta a todos os detalhes. Tanto que se você perguntar para alguém que testemunhou o mesmo evento de uma outra pessoa, como ela descreve, verá que podem fugir alguns detalhes, podem divergir alguns detalhes, porque uma ficou atenta a uma questão, outra ficou atenta a outra. Marcos e Lucas parecem estar realmente atentos a um homem. Poderíamos dizer que esse homem foi aquele que se converteu. Bem, a partir da narrativa de Lucas, porque a narrativa de Lucas nos fala sobre esse homem aos pés de Jesus. O outro talvez tenha saído corrido, alguma razão, ele não é registrado, não deram atenção a ele. Bem, este outro teve uma atenção especial. E nós vamos ver isso em Lucas, vamos ainda mencionar. Mas vamos ver primeiro a narrativa como um todo, segundo Mateus. E eis que gritaram, então os dois endemoniados, que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Então, observe que esses endemoniados, eles estão falando, mas não por eles. São os demônios que estão falando. E nisso a gente vê que os demônios sabem quem é Jesus, né? Sabem que é o Filho de Deus. E sabiam que Jesus ele haveria de condená-los, levá-los ao juízo final. Em Lucas é dito que rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ou seja, como Jesus é o Redentor e aquele pelo qual o inimigo seria lançado ao lago de fogo, então os demônios temem que Jesus antecipe isso, que Jesus trouxesse a eles a condenação eterna naquele momento. Então, por isso que eles vêm desesperados. Os demônios não têm conhecimento de todas as coisas, mas algumas coisas eles sabem. Afinal, eles são espirituais, estão na região espiritual, né? Então, alguma coisa eles sabem, mas eles não sabem de tudo. E os demônios estão temendo que chegasse já o dia deles, eles sabem que serão condenados, mas não necessariamente quando. Eles então rogam para que Jesus não os mandasse agora. Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Ou seja, essa manada de porcos mostra, não são judeus. Os judeus não podem criar porcos, porque para eles eram animais impuros. Logo, só quem poderia estar fazendo isso eram os gentios. Então, é uma terra de gentios. Ainda que pudesse haver um judeu ou outro, mas é uma terra de gentios. Então os demônios lhe rogavam, se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Então, uma vez que eles não queriam ir para o grande abismo, ou seja, no fim deles, então eles pedem, não, deixa a gente para os porcos. Ou seja, para o homem não pode, porque eles estão fazendo mal ao homem. Mas bicho é bicho, né? Então eles pedem para ir para os porcos. Os porcos, nesse caso, bom, é o que estava ao redor. Então, eles pedem os porcos porque é exatamente aquilo que aparece, né, na ocasião, para livrar eles de irem lá para o abismo, como diz Lucas, que eles não queriam sair para o abismo. E então diz que, pois, ide, ordenou-lhes Jesus. E eles saindo passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou despenhadeira abaixo, para dentro do mar. Nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros e, chegando à cidade, contaram todas as coisas e o que acontecera aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus e, vendo-o, rogaram que se retirasse da terra deles. Então, o Senhor Jesus faz a obra. Lembre-se que Jesus não foi ao encontro dos gentios como se eles tivessem sido evangelizados. Ele nem abre a boca para falar do evangelho do reino. Como ele havia dito, eu vim para os judeus. Então ele prega dentre os judeus. Mas ele se afastou, foi para lá e lá encontra esse demoniado. A questão de que Jesus sabia que encontrá-lo, bom, o Senhor Jesus é o Filho de Deus. Todavia, ele continuou cumprindo aquilo que ele veio fazer, pregar para os judeus. E então, o Senhor Jesus, chegando lá, acontece todo o evento, e eles expulsam o Senhor Jesus. Em vez de eles ficarem ansiosos por ter Jesus entre eles, eles não rogam para Jesus ficar, eles rogam para Jesus sair. Porque eles tiveram um grande prejuízo. Imagina, aproximadamente 2.000 porcos foram mortos. Que prejuízo grande eles tiveram por causa disso.
Então, o Senhor Jesus vai voltar, né? Lucas registra mais detalhes. E aí, nem em Lucas, a gente consegue falar um pouquinho mais, né? Em Lucas, como nós falamos, apenas um endemoniado aparece. E acontece, então, todo aquele evento da mesma forma como foi dito, só que com mais detalhes, né? Ele fala que o preso, o endemoniado, ele é preso, eles tentam impedi-lo, tentam aquietá-lo, nunca deu certo, de forma que ele era tão forte por causa da legião de demônios, que ele despedaçava tudo e então saía corrido para o deserto, pelado. Como disse, está se focando em um dos endemoniados. E não era um demônio, era uma legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Lucas capítulo 8 vai nos contando. E é quando então eles rogam para ir para os porcos, Jesus permite e eles vão e se afogam. E capítulo 8, versículo 35, acrescenta um pouco mais de informações que para nós é importante para ver que obra maravilhosa Jesus fez naquele homem não judeu e que estava cativo dos demônios lá na terra dos Gadarenos. Diz o versículo 35, então saiu o povo para ver o que se passara e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus e ficaram dominados de terror. O Senhor Jesus dominou o homem, expulsando os demônios que ninguém havia conseguido dominar. E o foco, veja, está em um homem. Esse homem está aos pés do Senhor Jesus. E aquele homem foi completamente restaurado. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos, que são os Gadarenos, rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinham saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo, volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Veja que ali o primeiro evangelista daquela região dos gentios, a primeira pessoa que levou a graça do Senhor por meio do conto de sua experiência com o Senhor Jesus. Ele não deixou de segui-lo, nem poderia. Como gentil, Jesus não ia ter nenhum discípulo que fosse gentil. Mas observe que o Senhor Jesus foi gracioso com ele. Ele veio ao encontro do Senhor Jesus, semelhante àquela mulher Ciro-Fenícia que vai ao encontro do Senhor Jesus, e Jesus, conforme a sua graça e misericórdia, vai abençoá-la, libertando sua filha. Aqui, ele vai libertar aquele homem, mas eles seguem adiante. Olha, não chegou a hora de vocês. A grande questão era essa. Jesus não estava abandonando, desprezando, mas aqui não chegou a hora. Os gentios teriam sua hora, e a hora dos gentios seria só após o Pentecostes. Então, o momento era para que ele fizesse a obra da redenção, que a salvação vem dos judeus, Jesus como judeu. Então ele despede o homem, mas orienta-se, conta para todo mundo o que Deus fez por você. Conta para todo mundo a obra que foi realizada na tua vida. E ele volta. Então ele não permite que ele siga. Então veja nisso como o Senhor Jesus graciosamente acolhia aqueles que precisavam dele, estavam diante dele. E esse homem que não tinha nenhum tipo de lucidez naquele momento, que estava endemoniado, foi socorrido pelo Senhor Jesus. Nisso nós vemos. O Senhor Jesus havia mostrado que tem poder sobre a tempestade, sobre o mar, sobre a fúria daquela tempestade. E o Senhor Jesus mostra que tem poder sobre todos os demônios. Uma legião, não era um demônio, era uma legião. Então, nesse texto, Jesus, nos dois juntos, mostra que realmente ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso porque ele tem poder sobre tudo. Tem poder sobre as coisas naturais, a natureza como um todo, e ele tem poder sobre o sobrenatural, ou sobre o espiritual. No caso ali, os demônios. Então ele é o Todo-Poderoso. Ele é aquele que tem poder sobre todas as coisas. E ele, graciosamente, vai libertar, salvar aqueles que precisam dele e aqueles que, inclusive, buscam, impedem, que foi o caso da tempestade ali e os discípulos. E aquele homem é agraciado pelo Senhor e a partir daquele momento ele já deve contar o que Deus fez. Isso é interessante porque observe que sem experiência nenhuma de um convívio com o Senhor,
ou mesmo de um conhecimento teológico, o Senhor Jesus já o impulsiona a testemunhar para as pessoas aquilo que Deus havia feito por ele. Ele se torna um evangelista, mesmo sendo tão novo nessa caminhada como discípulo do Senhor Jesus. Ele vai com certeza passar um tempo longe do Senhor Jesus, porque Jesus volta para a sua terra, até o momento em que Deus providenciasse que o evangelho chegasse por completo à terra dele, por meio dos apóstolos, o que vai acontecer pouco tempo depois, porque depois de Pentecostes eles já começam a levar o evangelho para todo mundo. Portanto, você que conheceu o Senhor Jesus, você que já foi agraciado por ele, veja o poder de Deus sobre todas as coisas. Você não deveria ter medo, você não deveria duvidar, você não deveria se angustiar. O Senhor, ele é Deus sobre tudo. Não tem ninguém. Não tem governante, não tem ricos, não tem espíritos que possam com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, tem o poder sobre a criação natural, sobre a criação sobrenatural, ou seja, sobre a criação da dimensão celestial, espiritual. O Senhor Jesus tem poder sobre todas as coisas, porque Ele é o Criador de todas as coisas e Ele é o Senhor de todas as coisas. Então confie nele, descanse nele. E ao mesmo tempo veja como o Senhor, Ele, quando liberta, ele já dá uma ordem que deve ser acatada como uma ordem para todos os que são agraciados por ele. Vai, conta o que Deus fez por você. Algo tão simples, né? Conta o que Deus fez por você. Ele não tinha nenhum conhecimento a mais para poder pregar o evangelho do reino, mas tinha uma informação importante. O que Jesus fez graciosamente e poderosamente por ele. Aquele que tinha poder sobre os demônios. Então conta você também. Conta o que o Senhor tem feito por você. Conta a graça do Senhor, a misericórdia. Conta tudo o que você sabe. Claro, hoje, muito mais do que aquele homem sabia. O evangelho da salvação. Conta. Para que outras pessoas recebendo um testemunho daquilo que o Senhor fez por você, todo o evangelho que você conheceu, possam também ser salvas e libertas do império das trevas, que está dominando ainda sobre tantas pessoas perdidas. Então, que o Senhor seja glorificado na sua vida. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome. Queremos agradecer por tudo, porque o Senhor é aquele que liberta, que salva, que transforma. Tu és, ó Deus, o Todo-Poderoso. E nós te louvamos porque nada nem ninguém pode contigo. Por isso nós pedimos que cuide de nós, entregamos a Ti a nossa vida, pedimos direção, sabedoria, rogamos que com poder e graça Tu possas estar operando, ó Deus, inclusive nos livrando, porque somos cercados de homens maus, de dominadores, de tiranos, de pessoas que, ó Deus, que querem ser como Tu, que querem ser, ó Deus, deuses. E assim, ó Deus, este mundo que jaz no maligno é um mundo mau, um mundo terrível. E todavia, mesmo sendo pequenos diante deste mundo mau, nós sabemos que o Senhor é poderoso para cuidar de nós. Então cuida de nós, cuida da tua igreja, livra-nos, ó Deus, desses homens maus, livra-nos, Senhor Deus, para que possamos continuar, inclusive, fazendo a tua obra e pregando a tua palavra, como igreja do Senhor Jesus. Que o Senhor receba nossa oração, nossa gratidão por tudo, em nome de Cristo. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.